Tudo bem? Como é que estão vocês? Estão com preguiça também? Não? Então pronto. Então deixa eu me contagiar por vocês aqui. Que eu estou com um pouquinho de preguiça. Vamos lá, não é? Bora começar. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Gesteira. E a gente vai dar uma analisada nessa matéria aqui, ó. Direito penal, né? A gente vai visualizar um pouquinho, aliás, relembrar um pouquinho, né? Aquilo que já estudamos durante a graduação, porque a gente precisa pensar em como a prova do exame de ordem deve nos cobrar essa matéria, tá? E assim, de antemão, a gente já consegue identificar isso fazendo uma análise. Vamos lá, gente, por favor? Isso fazendo uma análise das provas antigas do exame de ordem, né, das provas passadas do exame de ordem, que a banca de penal, ela é uma banca que tem se mostrado sempre bastante coerente, né, bastante previsível, vamos dizer assim, tá? Justamente porque mantém a cobrança daqueles temas que são considerados os principais temas, tá? Se a gente for pensar a análise do direito penal, o estudo do direito penal, nós poderíamos pensar em três frentes de estudo, tá? Porque tem a parte geral do Código Penal, eu teria a parte geral do Código, ok? Essa parte geral do Código Penal é a menor, né? No âmbito das três hipóteses aqui de estudo e de análise do direito penal, né? Eu teria também a parte especial, e a legislação extravagante. Essas seriam aqui as três áreas que a gente poderia pensar em como começar a fazer o nosso estudo para a prova do exame de ordem, tá? E dentro desse conteúdo aqui, o principal tema é a parte geral. Beleza? Quem ainda não fez preparação nenhuma para a primeira fase do exame de ordem, né? Foquem na parte geral do Código Penal. Beleza? Por quê? Porque essa parte geral do Código é aquilo que a prova mais vai cobrar de você. Pelo menos 90% das questões do exame de ordem são voltadas para a parte geral do Código. E a notícia boa é que na parte geral do Código Penal nós teremos tão somente 120 artigos. São só 120 artigos, beleza? Da parte geral do Código Penal. É exatamente do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal, ok? E é isso aqui que mais cai na prova do exame de ordem. É isso aqui que a banca mais vai cobrar de você, tá? 90% das questões pelo menos, versarão sobre a parte geral do Código. Ou seja, se você focar nesses 120 artigos aqui, você resolve a sua primeira fase em direito penal. Beleza? Claro que existem outras matérias para vocês estudarem, tá? Mas o fato de você ter pelo menos 5 questões em 120 artigos, aponta que você não deve deixar de estudar a parte geral do Código Penal. Beleza? Eu teria, para a parte especial, ó, do artigo 121 até o artigo 359 do Código Penal. É muito artigo para pouca questão, 10%. Percebeu? É muito artigo para pouca questão. É 10% só das questões. Tá? Aliás, eu diria nem 10%. Porque na legislação extravagante, que é um mundo inteiro, né? Na legislação extravagante, aqui eu tenho lei de execuções penais, eu tenho lei dos crimes hediondos, lei de lavagem de capitais, lei das organizações criminosas, lei das contravenções penais, e por aí ela vai. Tem um mundo, né? Se a gente for pensar aí,
seguramente nós teríamos cerca de 1000 leis que tratam de direito penal, beleza? Tem muita lei que trata de direito penal. Então não vale a pena você gastar tempo com isso aqui, beleza? Para a prova do exame de ordem, tá bom? Nem para a primeira fase, nem para a segunda fase. Na segunda fase a gente estuda 3 ou 4 leis que são suficientes e ponto final, ok? Então, o que eu considero que vocês devem fazer para se prepararem para a primeira fase do exame de ordem, já que esse é o nosso foco nesse momento inicial. É isso aqui, ó, a parte geral do Código Penal, que vai te dar 90% das questões em 120 artigos. Serão pelo menos 5 questões, às vezes 6, tá? Normalmente caem entre 5 ou 6 questões na primeira fase de direito penal material, ok? Dentro desse conteúdo aí, às vezes as 6 questões são da parte geral, quando não, 5 questões são da parte geral, beleza? Então esse é o nosso foco, tá? É o que a gente vai fazer aqui nas nossas aulas. Eu vou focar 90% dos nossos esforços trabalhando com a parte geral, para que a gente possa identificar basicamente aquilo que as provas cobraram nos exames passados, tá? E quando a gente faz essa análise aqui, pegando esse histórico de questões, a gente vai observar claramente que é isso aqui que acontece, que é isso aqui que cai, e efetivamente, se a gente fizer o estudo focando nesses pontos aqui, a gente vai se dar bem na prova da primeira fase, tá bom? E aí ficam faltando só, né, 34 questões, beleza? 6 de penal, a gente mata aqui com essa parte geral, e faltam só 34 questões para a gente pensar em passar para a próxima fase, né? Para a segunda fase do exame de ordem. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Nesse exame, nós vamos, eu, Caio e Ivan, Caio Rangel, ele divide comigo a matéria de direito penal, tá? E vocês também terão aulas de processo penal, junto com o professor Ivan Gessler, mas a gente vai, nessa primeira fase, a gente vai começar a treinar questões de primeira fase com o pessoal que quer gabaritar a prova da primeira fase, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar o meu WhatsApp para vocês, tá? Pessoal do online também, entre em contato comigo no WhatsApp, que a gente vai criar uma lista de distribuições, onde a gente vai treinar questões de primeira fase, beleza? Então, a cada aula do conteúdo que a gente tratar, eu vou mandar para vocês algumas questões de primeira fase, ok? E vou mandar também um videozinho comentando essas questões, para a gente começar a fazer os treinamentos, para a gente começar a pensar. E assim, gente, tem que treinar questões, não tem jeito. Não adianta você só estudar o assunto. É imprescindível que vocês treinem questões. É necessário que vocês treinem questões. Se vocês não fizerem isso, não adianta estudar o assunto, que as surpresas nas provas, as pegadinhas das provas, vão vir normalmente e a gente vai acabar caindo em uma ou outra pegadinha, tá? Então, treinar questões para a prova da primeira fase é imprescindível. Façam isso. A gente vai, nas nossas aulas aqui, tentar antecipar o assunto, tentar antecipar a forma como a banca cobra e tentar antecipar também as questões e as pegadinhas que podem vir, que podem aparecer. Mas é necessário que vocês treinem questões de OAB, treinem questões de primeira fase. E encontrar questões, hoje em dia, com a tecnologia que se tem, é a coisa mais fácil do mundo, né? A gente usa o celular para tanta coisa, né? Vou dar uma olhadinha no Instagram, né? E aí essa olhadinha no Instagram acaba virando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não, antes de dormir, vou dar só uma olhadinha aqui no Instagram, no Facebook, para ver o que é que está acontecendo no mundo, né? E aí você gasta ali 2, 3 horas, 1 hora e meia, às vezes 30 minutos até, né? Mas gasta tempo. Então, esquece esse diabo de rede social da vida de vocês, beleza? Esquece esse troço. Se for usar a rede social, usa para o seu proveito. Usa para seguir pessoas que postem vídeos, que postem comentários de questões.
faz isso. Mas você consegue, no seu celular, você consegue instalar aplicativos que você tenha à sua disposição, questões, e aí, ó, na hora de dormir, que você vai usar o celular para ver uma rede social, usa o celular para resolver questões, beleza? Se você fizer, ó, 10 questões todos os dias, antes de dormir, pelo celular, imagine aí a quantidade de questões que você vai ter treinado daqui até o dia da prova, beleza? Se você ampliar esse rol aí para 30 questões por dia, antes de dormir no celular, a quantidade de questões que você vai ter feito no dia da prova, vai ser uma quantidade muito grande de questões, uma quantidade imensa de questões, e isso vai fazer com que vocês também aprendam, beleza? Façam isso, que isso vai ajudar muito vocês, tá bom? Eu vou também postar no Instagram alguns vídeos, tá? Botar aqui o meu Instagram, @professor Leandro Gesteira. Esses mesmos vídeos que eu vou passar para vocês, comentando as questões que a gente tratar nas salas de aula, eu também vou postar no Instagram, tá? Então, se vai usar a rede social, usa para algo que vai te ajudar. Coloca na sua cabeça que você tem um objetivo. Meu objetivo é estar pronto para o dia X, beleza? E aí o que eu tenho que fazer para nesse dia eu estar pronto? Não adianta, presta atenção, não adianta a gente estudar um assunto aqui hoje, beleza? E vocês esquecerem esse assunto até o dia da prova, tá? Se vocês não treinarem, se vocês não se prepararem, não tem jeito, ninguém é monstro, ninguém é sobrenatural, normalmente você vai esquecer. Então, aquilo que a gente tratar hoje, daqui a um mês, você não se lembra mais. Mas como é que eu faço para manter vivo esse assunto na minha memória? Treinando questões. Você vai treinando questões até o dia da prova. Tem aplicativos, tem sites que vocês podem fazer isso, tá? Escolher lá, ó, Direito Penal, assunto X, e ele vai listar várias questões da OAB que tratam exclusivamente daquele assunto ali. Essa é a melhor forma de vocês se prepararem, tá? E a gente precisa, observa, a gente precisa colocar na cabeça que objetivo de vida, plano de vida, não se faz para o mês que vem. Ninguém faz um objetivo de vida para o mês que vem. Porque é muito comum, todos nós pensamos assim, né? A sociedade em que a gente vive faz com que a gente acabe pensando sempre no amanhã. Não, eu vou começar um esforço hoje, mas eu quero o resultado amanhã. Eu vou começar hoje, mas eu quero o resultado no mês que vem. Esqueçam isso. Enquanto vocês continuarem pensando dessa forma, vocês não vão conseguir construir um projeto de vida. Ninguém faz projeto de vida para o mês que vem. Projeto de vida se faz para pelo menos 2, 3, 4, 5 anos, né? Então comecem a pensar no seguinte, ó, daqui a 5 anos eu quero estar onde? Porque se você pensa assim, 30 minutos por dia, durante 5 anos, dá um resultado muito grande. Mas se você quer o resultado para a semana que vem, 30 minutos por dia para você não interessa. E você não gasta, você não faz o esforço dos 30 minutos por dia. Então, se você só tem 30 minutos por dia para estudar, use os seus 30 minutos por dia para estudar. Mas use pensando, não na semana que vem. Use pensando no seguinte, daqui a 5 anos, esses 30 minutos por dia vai me levar para qual local? Entenderam? Então, essa é a forma que a gente tem que pensar, sobretudo para começar a estudar para a prova do exame de ordem. A prova do exame de ordem, gente, não é mais aquela prova facinho que já foi no passado, que já foi antigamente. A prova é difícil, exige estudo, qualquer que seja a matéria, você tem que estudar. Então, não adianta você achar que com besteirinha eu vou assistir a aula aqui, ponto, acabou, lá na hora eu vejo o que é que dá e tento passar. Não é assim. Já foi, não é mais. A gente teve o concurso aqui na Bahia para o pessoal do online, que foi o concurso para juiz leigo, né? O concurso do TJ da Bahia para juiz leigo. O nível da prova do concurso para juiz leigo estava bem inferior à prova do exame de ordem. Se a gente tivesse na prova do exame de ordem questões no mesmo nível que tivemos na prova para juiz leigo, a gente brocava aqui 100% de aprovação. Entendeu? Então, esqueçam essa história de que prova do exame de ordem dá para passar sem estudar. Não dá, não dá. E é necessário que vocês estudem. E é preciso que vocês estudem, mesmo que você só tenha 30 minutos por dia. Use os seus 30 minutos por dia. Se você tem 2 horas, use as 2 horas. Se você tem como estudar 4 horas, faça isso.
Porque eu nunca ouvi na minha vida ninguém dizer que se arrependeu de ter estudado. Mas eu já ouvi várias vezes as pessoas me dizerem que se arrependeram de não ter estudado. Ah, eu só tinha 30 minutos por dia nos últimos 5 anos, não estudei. Se arrependeu. Se você teve 30 minutos por dia nos últimos 5 anos e estudou, com certeza você não se arrependeu disso. Porque ninguém vai se arrepender disso. Eu nunca ouvi ninguém me falar que se arrependeu de estudar, tá? Então, ó, manda mensagem para mim no WhatsApp, tá bom? Que a gente vai criar uma lista de distribuição para que a gente possa, a partir de hoje e até o dia da prova, treinar questões de penal. A gente vai treinar questões de penal comigo e com o Caio, e a gente vai também treinar questões de processo penal com o Ivan, tá? E aí a gente manda a questão para vocês, beleza? Espera, dá um tempo para que vocês olhem ali, tentem responder, e manda também um videozinho, coisa pouca, de 1 minuto, 1 minuto e meio, comentando a questão, trazendo ali qual a alternativa correta, qual está errada, por que está correta, por que está errada, porque a gente precisa de alguma forma começar essa preparação, e eu quero todo mundo aqui, né? Pessoal do online também, que está nos assistindo, todo mundo, no dia da prova, eu quero brocar aí 100% de direito penal. Dá para a gente fazer isso. Sabe por quê? Porque são só 120 artigos para 5 questões. Não tem nenhuma matéria que te dá 5 questões em 120 artigos. A única matéria que te dá 5 questões em 120 artigos é direito penal. Todas as outras são maiores. O aspecto de análise é muito maior para a quantidade de questões que você tem. Em direito penal, não. A gente vai ter 5 questões, pelo menos, em 120 artigos do nosso código. E aí a gente vai, observa, brocar para a gente arrebentar 100% em penal, beleza? E aí ficam faltando só 35 questões, né? As 35 questões a gente resolve com as outras matérias e aí passa para a próxima fase, se Deus quiser. Beleza? Vamos lá? Ó, o que a gente vai fazer? Na aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar com um tema que é certo na prova do exame de ordem. Sempre cai na prova do exame de ordem alguma questão trabalhando com esse tema aqui, ó. Lei penal no tempo. Lei penal no tempo. Sempre cai na prova uma questão tratando de lei penal no tempo, tá? E quando eu analiso lei penal no tempo, 3 princípios a prova pode me cobrar, ok? A prova pode cobrar da gente 3 princípios tratando da aplicação da lei penal no tempo. E quando é que eu terei a aplicação da lei penal no tempo? E olha a probabilidade disso cair na próxima prova do exame de ordem. Presta atenção. Nós tivemos, agora em dezembro, uma modificação do novo pacote anticrime, não é isso mesmo? E esse pacote anticrime, muito provavelmente, vai cair na prova de vocês. Beleza? Muito provavelmente. Esse pacote anticrime, ele trouxe algumas modificações, recrudescendo a prisão, né? Então hoje, para que você progrida de regime, de um fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, para que você tenha direito ao livramento condicional, né, até o prazo de cumprimento de pena, o novo pacote anticrime fez várias alterações, reforçando o aprisionamento, ok? E é imprescindível que a gente analise em que medida esses novos dispositivos poderão ou não ser aplicados de forma retroativa, né? E a data de vigência, por exemplo, desse pacote anticrime é 23 de janeiro. 23 de janeiro de 2020. O novo pacote anticrime entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Gravaram essa data aí na cabeça de vocês? Bota essa data na cabeça de vocês. 23 de janeiro de 2020 é a data de vigência do novo pacote anticrime. Até o dia 22, ele não podia ser aplicado. A partir do dia 23, ele já pode ser aplicado. Ele foi, na verdade, publicado no dia 24 de dezembro de 2019, com um período de vacatio legis de 30 dias. Portanto, a vigência inicia-se a 0 hora do dia 23 de janeiro de 2020. Então, qualquer pessoa que pratique um crime até o dia 22 de janeiro não poderá ter
incidindo para o fato praticado, as disposições mais gravosas do pacote anticrime. Eu só posso aplicar esse pacote anticrime se o crime foi praticado, se o fato foi praticado no dia 23 de janeiro de 2020. Entenderam? E lei penal no tempo é o tema que trata disso aqui. Então a probabilidade disso cair na próxima prova do exame de ordem é altíssima, porque tivemos várias modificações legislativas e eu terei que identificar em que medida essas modificações legislativas poderão ou não ser aplicadas de forma retroativa. Por exemplo, alguns crimes, eles não constavam do rol de crimes hediondos. E esse pacote anticrime fez constar do rol de crimes hediondos, crimes que não eram considerados hediondos. Então imagina que no dia 22 de janeiro de 2019, eu cometi um desses crimes. Entenderam? E vou ser julgado agora, sob a vigência dessa nova lei do pacote anticrime. Devo responder por crimes hediondos ou não? Então a gente vai ter que analisar isso. Vocês entendem isso? Então a gente vai ter que analisar. Percebe? Qual é a ideia? Vamos lá. Que não vai poder sair da nossa cabeça. Essa data é uma data importante. A prova do exame de ordem já cobrou outras datas. Entenderam? A prova do exame de ordem já cobrou outras datas. E essa data é uma data importante para a gente. A partir de que dia está vigente o pacote anticrime 23 de janeiro de 2020? Entenderam? Se o crime foi praticado 1 minuto antes da 0 hora, eu não posso aplicar o pacote anticrime. Se o crime foi praticado às 23 horas e 59 minutos do dia 22 de janeiro, não aplica. Eu só aplico ele se o crime foi praticado a partir de 0 hora do dia 23 de janeiro de 2020. Então, quando a gente vai identificar essas construções, essa análise da aplicação da lei penal no tempo, tem 3 princípios que vão servir de norte para a gente, para saber se eu aplico a lei do passado, se eu aplico a lei nova, né? E a prova do exame de ordem gosta de cobrar isso com questões, trazendo temas que foram modificados pela legislação mais ou menos recentemente, né? E essa modificação, eu acho que vai cair na nossa prova, e é importante a gente que se ligue nessa data, tá? Então, quais são os princípios que regulam a análise da aplicação da lei penal no tempo? O primeiro princípio é o princípio da anterioridade da lei penal, princípio da anterioridade da lei penal. O segundo princípio que a gente vai tratar hoje, e que também diz respeito a esse mesmo tema, que é aplicação da lei penal no tempo, é o princípio da irretroatividade da lei penal, é o segundo princípio. E o terceiro princípio que vamos analisar hoje é o princípio da retroatividade da lei benéfica. Então eu tenho 3 princípios que regulam a aplicação da lei penal no tempo. Sempre que a gente for pensar na aplicação da lei penal no tempo, a gente vai pensar esse tema nessa sequência. Ó, primeiro, vale a anterioridade da lei penal. Segundo, vale a irretroatividade da lei penal. E, por fim, a retroatividade da lei mais benéfica. A retroatividade da lei penal que traga algum benefício, qualquer benefício. E aí a gente vai identificar quais são também as leis penais que, por serem mais benéficas, poderão retroagir e em que medida se dará essa retroatividade, ok? Então esse aqui é o nosso tema, tá bom? Agora, preste atenção numa coisa. Quando eu vou pensar na aplicação da lei penal no tempo, a minha questão aqui a ser analisada é o seguinte, ó, imagina que um crime aconteceu em 2017, a gente está em 2020, e eu quero saber
qual lei eu aplico para esse crime que aconteceu em 2017. Se não teve nenhuma modificação legislativa de lá para cá, eu não tenho como ter dúvida sobre isso, é ou não é? Imagina aí, o agente praticou um crime de, sei lá, um crime de homicídio simples. Homicídio simples, beleza? De 2017 para cá, teve alguma modificação no crime de homicídio simples? Nenhuma. Aliás, é um crime que não muda há pelo menos uns 40 anos. Então, a prova pode colocar um caso concreto de homicídio simples e me cobrar a lei penal no tempo? Não, porque não mudou. Tem nada que mudou com relação a isso aqui. Então, percebam, a prova vai cobrar de vocês, se ela quiser cobrar a aplicação da lei penal no tempo, ela vai cobrar crimes ou figuras penais que tenham sido modificadas recentemente. Normalmente, de 2010 para cá, ou de 2000 para cá até, às vezes, né, de 2009 para cá, por exemplo, e nós tivemos, nesse período, várias alterações legislativas, algumas delas mais gravosas, outras mais benéficas. Ó, é certo que 90% das modificações são mais gravosas, ok? Isso é inequívoco, tá? O nosso legislador, em geral, quando ele muda o Código Penal, ou quando ele muda alguma lei penal, ele muda trazendo uma circunstância mais gravosa. Ele normalmente não traz nenhum benefício. Às vezes, esse benefício é trazido até por erro, até por equívoco, mas é incomum que um benefício seja criado, tá? Então, sempre que a gente for pensar nessas modificações legislativas, é importante que a gente identifique se ela é mais benéfica ou se ela é mais gravosa, para eu pensar na aplicação desses três princípios aqui, ok? Então, sei lá, em 2017, um crime que não era crime hediondo passou a ser crime hediondo. Aliás, olha como o direito penal tem se expandido nos últimos anos. Imaginem aí comigo o seguinte: vocês acham que alguém andar armado na rua sem autorização legal é uma conduta grave? O que vocês acham? Ou não é grave?